Bom, o Grêmio está selando a contratação do Alex Santana, jogador que vem do Corinthians, e todo mundo tem a sua opinião sobre esse jogador, né? Eu quero falar aqui para vocês qual é a minha, as minhas impressões sobre o Alex Santana, o que eu lembro dele, mas muito mais do que isso, eu quero trazer para vocês um ponto que me surpreendeu no Alex Santana. E eu quero trazer isso para vocês porque eu não vi ninguém falando sobre isso ainda. Bom, vamos primeiro para a parte da informação, né? O Grêmio está, então, selando essa contratação. 30 anos, Alex Santana, 1,82 m, volante, segundo volante, mas a contratação desse jogador é muito mais para meia cancha, para meia mais avançada. Por quê? Porque ele é um jogador de chegada, e muito boa chegada à frente. Relativo controle de bola, domínio de bola, que dá a possibilidade para ele ser esse jogador mais de chegada na frente, pisar dentro da área, ou até esse jogador que vai chutar gol. Ele tem alguns chutes aí interessantes de fora da grande área. Bom, o empréstimo está selado até o final de 2025, mas algumas questões são interessantes aqui. Primeiro, o que trouxe o Vessone. O Vessone, ele trouxe que o custo desse empréstimo é de 100 mil dólares, na conversão 560 mil reais, o custo desse empréstimo junto ao Corinthians. E ao final desse período de empréstimo, o Grêmio já tem o passe fixado em 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares. O contrato desse atleta com o Corinthians vai até o final de 2027, então não tem na mínima condição de só encerrar o empréstimo ali e tal. Tentar alguma negociação teria que ser pelo passe fixado mesmo desse jogador. Mas, obviamente, o salário do atleta, comissões de terceiros, empresários e tudo mais, tudo isso fica a cargo do Grêmio também, é o que traz o Vessone. Até tem uma curiosidade bacana, olha só. A Rádio Mortal trouxe esse tweet da Rádio Grenal de 2017, de uma entrevista do Alex Santana, ele falando que tem mais qualidade que o Maicon. Porque era meia e tudo mais, sendo que o Maicon também era meia, mas eu também não vou entrar nessa discussão aí, porque eu acho que não precisa, tá? Não precisa entrar nessa discussão, é bem desnecessário entrar nessa aí com o nosso glorioso Alex Santana, né? Bom, eu vou te trazer o ponto que me surpreendeu. Eu não vi por aí o pessoal falando sobre isso, tá? Mas me surpreendeu esse ponto sobre o Alex Santana. Só antes o seguinte: gostou do vídeo? Gostou do tema do vídeo? Deixa o like, que é muito importante para a continuidade do trabalho por aqui. E claro, né, vai espalhando que o canal tá no ar. E se não é inscrito, obviamente, te inscreve aqui também, porque sempre vai ter conteúdo interessante sobre o Grêmio. Às vezes aquele conteúdo que a galera tá falando e tal, tá no hype, e às vezes nem tanto. Não vai ser um conteúdo tão hypado assim. Então, pretendo trazer um conteúdo legal aí para vocês, que vocês vão gostar, tenho certeza. Bom, o dado que eu separei, dando uma olhadinha, tá, nas questões do Alex Santana, foi o seguinte: é um jogador que, ele tem dados desde 2015, né? Então estaria aí na sua 10ª temporada. Em apenas 4 oportunidades, ele passou dos 1.500 minutos. Aí você vai me falar, porra, César, mas e daí que ele só passou dos 1.500 minutos em 4 temporadas? O que isso quer dizer? Isso é muito ou é pouco? Bom, vou te trazer alguma comparação, tá? Do ano passado, você lembra da chegada do Bright White, Brightão? Ele chegou e jogou 20 jogos, tá? 20 jogos. E ele tem exatos 1.641 minutos em 20 jogos na temporada de 2024. Ou seja, já passa dos 1.500, para você ter uma ideia. Você vai falar, porra, mas é com o exemplo do Bright do ano passado, tá? Não consegue alguma coisa desse ano? Beleza, te consigo, tá na mão. Monsalve, você acha que joga muito, joga pouco, em termos de minuto, óbvio? Joga muitos minutos, joga poucos minutos? Eu acho que joga poucos minutos. Eu acho que você concorda com isso também. Em 2025, ele apareceu em 25 jogos, tá? Monsalve. E já soma nesses 25 jogos, com pouquíssimos minutos, 1.246. Ou seja, não ultrapassa os 1.500, mas já dá para dar uma boa média aí do que é um jogador jogar apenas 1.500 minutos numa temporada. E aí que a gente vai para as 4 principais temporadas, então, do Alex Santana. Te liga. 2018, pelo Paraná, 1.941 minutos, 4 gols, nenhuma assistência. 2019, a temporada da sequência. Essa sim, talvez a principal temporada do Alex Santana na carreira, tá?
2.461 minutos pelo Botafogo, 7 gols e uma assistência. E aí, as temporadas mais recentes também são temporadas que ele ultrapassou essa marca que eu estou colocando, esse balizador que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Atlético Paranaense, temporada de 23, 1.966 minutos, 6 gols e uma assistência. E a temporada de 24, que tem jogos pelo Atlético, tem jogos pelo Corinthians já, 1.595 minutos com 1 gol e uma assistência. E aí, como você pode perceber, tudo que eu trouxe até agora foi uma questão de dados, números, informações de colegas sobre a contratação, né, do Alex Santana, questão contratual dele e tudo mais. A partir daqui, eu vou dar as minhas impressões sobre o Alex Santana, tá? E eu quero que você faça o mesmo. Deixa aqui seu comentário o que você pensa sobre esse jogador, tá? Bom, o que eu lembrava já do Alex, e depois vendo algumas coisinhas sobre ele, eu tinha essa impressão na minha mente que era um jogador semelhante ao Edenilson. Aí eu pensei, pô, mas por que eu fiquei com essa impressão do Alex? Eu estava tentando recordar. Bom, justamente por essa capacidade mais física dele, é um jogador um pouco mais físico, como é o Edenilson, né? Essa capacidade boa de meio de campo, essa polivalência, acho que os dois têm essa semelhança, e a capacidade tática desses dois jogadores. Um jogador que vai partir muito mais para uma combinação, com a bola no pé, de tentar tocar a bola, de tentar aparecer, de preencher espaços e eventualmente fazer coberturas, correr para onde precisa correr, né? Fazer o que precisa ser feito. Eu acho que por aí os dois se assemelham, tá? O Alex não é esse jogador tão ágil com a bola, apesar de apresentar uma boa força física, né? Não é esse jogador tão ágil. Ele tem um chute forte, facilmente a gente consegue perceber isso, jogar qualquer vídeo da internet aí você consegue ver, né, esse jogador com chutes fortes, nem sempre bons, mas chutes fortes, ele tem isso. E ele apresenta pouco drible, é um jogador relativamente um pouco mais alto, então ele tem aquela passada um pouco mais larga, dá aquele drible mais seco de corpo, assim e tal, não é aquele jogador que fica penteando a bola, que fica tentando um drible mais plástico. Ele é aquele cara de um corte seco, né, e dá a bola pro companheiro, às vezes pro adversário, mas dá a bola pro companheiro e tudo mais. É esse tipo de jogador que é o Alex Santana, tá? E aí você pode me perguntar, bom, mas afinal de contas, o que você pensa sobre ele no Grêmio nesse momento e tudo mais? Eu não vou aqui malhar o jogador e falar que ele não presta, que não serve, tudo mais. Mas, por tudo que eu vi, por tudo que eu já lembrava do Alex Santana, por tudo que eu vi, números, condições, não deixa a melhor projeção. Não me deixa a melhor projeção, não, o Alex, tá? Pode ser que ele venha pra cá e se torne grande ídolo, muitos minutos, jogue muito bem. Eu vou achar o máximo, porque se ele estiver jogando bem, é bom pro Grêmio. Se é bom pro Grêmio, eu vou gostar. Ponto. É bom que se deixe esse registro. Mas não tem como me animar não com a contratação desse jogador, tá? Sendo bem sincero com vocês, não tem como me animar. Ele pode vir a ser útil, e aí isso é bom pro Grêmio. Jogadores que, nesse nível físico que a gente tem aqui no campeonato, do tanto que a gente precisa de jogadores, né, o tempo todo, pode ser que essa condição de realmente ele estar disponível o tempo inteiro seja um fator interessante. E ele ser útil, talvez é o que o Grêmio precise mesmo do Alex Santana. E tá tudo certo. É isso mesmo, tá? Mas, de fato, eu não fico animado com a contratação desse jogador. E aí, por outro lado, você pode me dizer o seguinte: bom, César, mas o que eu faço com essa tua impressão? Bom, aí é um problema seu. Você que se vire aí com essas minhas impressões sobre o Alex Santana, do que você vai usar elas, se vai usar elas para alguma coisa ou não. É problema seu. Minha tarefa aqui é, de alguma forma, falar o que eu penso sobre esse jogador e trazer um pouquinho mais de dado, análise, informação para vocês, faz parte do que eu proponho aqui nesse canal, tá? Então, meus queridos e minhas queridas, é o seguinte, tá? Esse foi o vídeo sobre o Alex Santana, óbvio que é uma prévia evidente, eu quero ver ele jogar, coloca aqui a tua opinião também sobre esse atleta que eu tô muito interessado em saber. Se gostou do vídeo, gosta do meu trabalho, apoia, deixa um like,
compartilha, avisa que o canal tá no ar, te inscreve por aqui, porque vai me ajudar também para eu poder fazer um bom conteúdo para vocês todos os dias, tá certo? Valeu, gurizada! Até qualquer hora para falar um pouquinho mais de Grêmio. Valeu!